Olá, queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus. Nosso momento de encontro, nosso momento de trocas, nosso momento também de aprofundar a nossa vida a partir da dimensão espiritual. O que seria de nós sem espiritualidade? Que palavras nós iríamos ouvir, ler, meditar, se não fossem as palavras de Jesus? E porque Jesus é o centro, a gente também olha as palavras daqueles que falavam e anunciavam que ele ia chegar. Por isso que a gente tem o Antigo Testamento. E depois, Jesus é o Novo Testamento. As realizações, depois dos Evangelhos, tem Atos dos Apóstolos. Isto é, o que as primeiras comunidades fizeram junto com os apóstolos? Como é bonito! E termina a Bíblia com um livro que muitos têm medo, livro do Apocalipse. Tem gente que lê esse livro como fim do mundo, destruição. E dá para dizer que o livro do Apocalipse é o Evangelho da Esperança. Como tem muita simbologia por causa da linguagem, né? Vejam que eles eram fiscalizados. Nós também, na nossa história, até tempos, anos atrás, a imprensa não era livre, ela não podia dizer o que queria. Naquele tempo já tinha. Hoje nós temos países que até as ligações telefônicas são grampeadas, isto é, existe um filtro para ver o que a pessoa está dizendo. O que a pessoa está dizendo? Nós vivemos a liberdade de sermos filhos de Deus. Isso é muito bonito, significativo. E a Bíblia nos dá a esperança, o fechamento da Palavra de Deus, né, do livro sagrado é o livro do Apocalipse. E nós estamos fazendo uma caminhada bonita nesse período. E com quem nós estamos seguindo e acompanhando? O evangelista Marcos. Ele nos ajuda a caminhar, a viver, a expressar a fé, a nos entusiasmar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, rezando com a Palavra de Deus, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. E o Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos coloca Jesus em movimento. Dá a sensação, ouvindo Marcos, narrando a caminhada de Jesus, a história, a ação de Jesus, a sensação que a gente tem é que Jesus tinha até uma certa pressa. Não perdia tempo em sua missão. Ia para um lugar, ensinava, fazia milagres se necessário fosse, ia para outro lugar, ele tinha um compromisso com o anúncio da palavra, com a importância das pessoas, num tempo de muitos deuses, conhecer o Deus verdadeiro. Por isso, as multidões se encantavam. E como Jesus fazia alguns milagres e os doentes melhoravam, se recuperavam, nossa, todo mundo levava até Jesus, os enfermos, os paralíticos, os sofredores, os endemoniados. E aí, olha só, Jesus cura, mas depois ele vai para outros lugares. Por quê? Porque ele precisava também anunciar em outros lugares. Ele deixa claro, foi por isso que eu vim ao mundo. Mas olha só, Jesus levanta de madrugada e vai rezar. Jesus era humano também. Onde ele buscava a força? Na oração. Na oração. Hoje eu perguntei para uma pessoa, faz tempo que vocês como família não vão a uma celebração? Ele disse, faz muito tempo. Interessante. Nós, às vezes, fazemos da nossa fé, da nossa religião, o que a gente faz com o mercado, com o supermercado. A gente vai no mercado, está tudo exposto e a gente pega só o que precisa. Muitos cristãos vão para a comunidade, para a igreja, quando precisam de alguma coisa. Ou mandar rezar uma missa, ou um batizado, ou uma bênção, ou quando os problemas se tornaram insolúveis. Não pode ser assim. Jesus se retirava para rezar. Ele se retirava para rezar. E isso é um ensinamento para nós. Que tempo eu reservo para a oração? Quanto tempo diariamente eu separo na minha agenda, que é sempre muito tumultuada, para rezar? Nós precisamos rezar. Nós precisamos rezar. Não é que a oração vá resolver todos os problemas, mas a oração te deixa de pé, com força, com inspiração, com luz, para solucionar os problemas. Para solucionar os problemas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. E tem um fato interessante no Evangelho de hoje. Jesus tinha chamado Simão Pedro para segui-lo. E olha só, eles vão à casa da sogra de Pedro e Pedro fala para Jesus e ele cura. E a febre passou, mas tem um detalhe nesse evangelho. Depois que ela foi curada, o que ela fez? Ela começou a servir Jesus e os apóstolos. Ele nos cura não para a gente ficar fechado no mundo da gente. Ele nos cura para que a gente possa servir os outros. Cristão que não vive os dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, vai cedo ou tarde enfrentar uma crise de fé. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo em prol dos outros, daqueles que mais precisam? O que eu estou fazendo sem esperar nada em troca? Nada em troca. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, que nós tenhamos
muita fé. Que nós tenhamos muita fé. É com fé que a vida vai encontrando o alívio, a leveza e a proteção. Que o Senhor que curou a sogra de Pedro possa nos curar também. Nós temos uma febre, a febre chamada acomodação. Olhe o que é a febre denominada egoísmo, a febre da indiferença, a febre do ódio. Nossa, como temos que pedir cura para a nossa vida, todos nós, porque às vezes o humano em nós precisa ser libertado. Nós precisamos do bem, da força do bem. Com muita fé, confiando que Ele é capaz de nos curar, mas também confiando que a gente depois sirva aos outros, assim como a sogra de Pedro. Logo que ela foi curada, ela não ficou aos pés de Jesus dizendo o tempo todo, obrigado, obrigado. E de que forma ela agradeceu? Serviu, quem sabe ela tenha oferecido uma água fresca num lugar de deserto. E assim como nós fazemos também, né? A gente sempre gosta de servir alguma coisa, principalmente quem nos faz um favor, ou às vezes quem só pelo simples fato de nos escutar, a gente quer dar uma lembrança depois. Que maravilhoso isso. Rezemos com muita fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Senhor. Rezando com a palavra de Deus. Como é bonito esse encontro. É muito amor que brota também do meu coração, muito amor que brota do coração do Edilson Pilate, que é quem depois transforma e faz com imagens tão bonitas. Muito amor de vocês que acompanham. E já que a gente às vezes não tem como divulgar Deus, olha, nós imitamos Jesus que está em movimento a partir do Evangelho de Marcos, a gente entende Jesus querendo anunciar. Quando a gente divulga para as pessoas, olha, escuta isso, acompanha tal horário. Isso faz um bem enorme. A gente evangeliza, também dizendo para as pessoas onde estão as coisas boas. Vamos pedir que Ele nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, mas também sobre os doentes, os enfermos. Precisamos tanto da vacina, né? A vacina para curar nossa pandemia, né? Que já praticamente 1 ano que nós estamos aí nessa situação. Mas tudo vai dar certo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, paz e bem, santa alegria.